precisamos da tua mão agora. Por isso essa hora agora, Pai, invada-nos com a tua presença. Eu quero pedir que anjos venham nesse lugar, cobrir esse lugar da tua presença. Querubins e serafins venham nesse lugar, para ministrar o nosso coração, para espalhar chamas de fogo nesse lugar. Sobre aqueles, Pai, que ainda não estão renovados, renova agora, Espírito Santo. E que a tua glória se manifeste. Tua glória se manifeste agora, se manifeste hoje, se manifeste amanhã, para trazer ao nosso coração uma sede, uma fome pela tua presença. Pai, eu declaro que os seus inimigos estão derrotados, assim como o Salmo 72 diz: levanta-te, Senhor, e sejam dispersos da sua presença todos os seus inimigos, e sejam queimados como manteiga derretida no fogo aqueles que aborrecem e praticam iniquidade. Mas os justos se alegrem na tua presença e saltem de alegria. Se cumpra essa palavra, Senhor, hoje, amanhã e até a vinda do teu reino. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Você pode dizer amém bem alto? Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Mais forte. Eu quero que você dê um grito de júbilo, um glória a Deus. Eu quero que você dê o aleluia mais forte que você pode dar. Esse é o aleluia mais forte. Precisamos ser mais renovados. Diga para o seu irmão que está do teu lado: nós precisamos ser renovados. Renovação não é o tema de hoje, mas é algo que nós precisamos. Amém? Quantos concordam? Eu concordo. Aliás, eu quero essa renovação. E eu quero falar sobre o congresso antes de eu trazer a palavra. O congresso é sexta-feira. Quantos aqui compraram a sua pulseira? Ninguém. A pulseira está aí? Eu queria que você não fosse embora hoje sem vir aqui comprar sua pulseira, ou pegar para pagar depois, deixar seu nome, não tem problema. Porque vão ser 3 dias, queridos, que você vai ser renovado. Quantos aqui acham que precisam ser renovados? Quantos aqui têm certeza que precisam ser renovados? E quantos aqui querem ser renovados? Eu quero. Existe um discípulo de Jesus, do qual eu vou falar hoje, que era um discípulo, de todos os discípulos, era um discípulo assim muito complicado. Eu me acho uma pessoa também muito complicada. E Jesus gosta de pessoas assim, para que ele mostre o milagre. Diga para o seu irmão: Jesus gosta de uma pessoa complicada igual você, porque ele gosta de fazer milagre. Diga isso para essa pessoa do teu lado. Nós estamos vivendo uma sociedade que todos nós somos muito complicados. A internet tem feito a cabeça da pessoa uma cabeça muito complicada. Jesus tinha um discípulo que se chamava Simão, e um discípulo que tudo que, antes que Jesus terminar de falar, ele sabia a resposta, né? Jesus ia dar uma palavra, ele chegava e queria finalizar a palavra, né? Tem discípulos que são assim. Às vezes lá na sala de aula o professor está fazendo uma explicação. Eu, por exemplo, fazia aula de física, e no meio da aula de física eu já sabia, por exemplo, a fórmula. O professor terminava de dar aula, eu falava assim: isso é moleza. A turma ficava com raiva de mim. Um dia me botaram o apelido de moleza. E aí eu pensei, todo mundo pensava que me chamavam de moleza porque eu era gordinho, né? Era preguiçoso. Eu tinha que dar a explicação, dizer que eu falava que tudo era fácil. Então Pedro era assim. Pedro era alguém que ele não tinha, muita gente fala que Pedro era pescador, era burro. Não, Pedro tinha grau de instrução. Pedro frequentava a igreja, Pedro era um dos miniãs na sinagoga. Então Pedro era uma pessoa afoita.
E esse mesmo discípulo de Jesus, ele teve alguns casos que ele nos surpreendeu, como na multiplicação dos pães, né? Que ele começa uma conversa dizendo: Jesus, só tem pouco pão aqui, por que você não dispensa esse povo? Então Pedro é uma pessoa de muitas opiniões, mas Pedro tinha muitos valores, tinha muita coisa boa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 14. E hoje o tema da pregação, queridos, é quem nós somos como igreja do Senhor. Amém? Eu quero dizer que você é alguém que tem um poder tremendo, porque Jesus está edificando você. Diga para 3 pessoas: Jesus está edificando você. Edificar é construir. Jesus está construindo um caráter. Eu digo a vocês que Deus está construindo o meu caráter. Eu tenho crescido, eu tenho sido edificado, eu tenho sido moldado no meu caráter, né? E Deus tem mostrado para mim que eu preciso dar frutos, e eu, para a honra e glória do Senhor, quero dar muitos frutos para Ele, né? Se você está vendo alguns lugares aqui vazios, você comece a olhar esses lugares, eles vão estar muito cheios. Amém? Essa semana eu tive com 3 discípulos que estão caídos, e eu comecei a ministrar na vida deles, e eu comecei a dizer que o caráter de Cristo precisa ser formado neles. E Paulo diz: olha, eu choro dores de parto, sofro dores de parto, até ver Cristo formado em vós. A igreja precisa chorar, nós precisamos chorar, porque Cristo quer ser formado na vida daqueles que o conheceram. Os que se desviaram precisam voltar para o caminho. Os que se afastaram precisam se achegar. E o meu trabalho como pastor, o teu trabalho como membro da igreja, é ir àqueles que estão perdidos. A Bíblia diz em Mateus 61: o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e a pregoar um ano aceitável do Senhor. O que Satanás tem feito em contrapartida é nos fazer desinteressar pela obra de Deus. Qual é o maior problema hoje da igreja? Desinteressar, começando por mim, pastor, depois contaminando a liderança, depois indo toda a igreja. Mas eu quero dizer que Deus é quem edifica a igreja dele. É o Senhor Jesus, pedra fundamental, pedra angular, que fará nesse lugar aqui, eu quero ver você dizer amém, tá, querido? Fará nesse lugar aqui, na vida de vocês, pequenas pedras, cefas. Vocês serão cefas, pequenas pedras, homens e mulheres que vão construir, que vão edificar relacionamentos, perdão, cura, libertação, porque o mundo está carente de amor. As pessoas que não estão aqui hoje estão carentes de amor, precisam de um telefonema, de uma atitude minha, para dizer: querido, eu amo você. Amém? Mateus capítulo 14, quero ler versículo 24. Essa mensagem fala sobre, não é ela que eu vou pregar, mas fala sobre o momento que Pedro e os 12 estavam no barco sozinhos. Jesus ali empurrou eles para dentro do barco e mandou eles atravessarem o mar da Galileia. E no mar da Galileia, queridos, é igual a lagoa de Araruama, não tem onda, não tem nada. E essa passagem fala de uma tempestade. O que é a tempestade? O que tempestade fala aqui, queridos? Tempestade fala de confusão, de medo, de algo que nós podemos enfrentar. Mas aqui era uma tempestade literal, num lugar que não era para ter tempestade. Eu quero perguntar, você como crente, existe razão, existe justificativa para a tempestade que você está vivendo? Sim ou não? Não. É para estar tudo calmo. Você é crente, sua vida é uma bênção. Por que é a tempestade? Porque só na tempestade, querido, nós podemos ver Jesus como realmente Ele é. Quando a nossa vida está calma, está boa, nós não vemos Jesus como realmente Ele é. Ele se torna uma pessoa comum. E hoje o tema da mensagem é: quem é Jesus para você? Quem é? Essa é a pergunta. Quem é Jesus para você? O que o mundo pensa quem é Jesus?
O que algumas religiões pensam, quem é Jesus? E o mais importante, quem é Jesus para nós, para mim? Ele é simplesmente aquele que nós podemos chegar e pedir as coisas, ou alguém que tem na sua mão o poder de fazer algo para mudar a nossa vida, ou como diz Pedro, daqui a pouco nós vamos ouvir dizer, ou ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 24 diz: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, se assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Primeira verdade aqui: às vezes nós não reconhecemos Jesus. Eles disseram que era um fantasma e gritaram com medo, mas Jesus lhes falou dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Posso ouvir amém? Essa palavra, eu não vou falar o resto, porque a gente vai começar a falar que Pedro não tinha fé e tal. Não é bem isso não. Nós vamos ver duas coisas tremendas aqui, antes de eu ler o segundo texto, que está em Mateus capítulo 16, você pode abrir já. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Nós vamos ver aqui, queridos, duas coisas tremendas aqui na vida de Simão. Simão era discípulo de Jesus, e nessa ocasião, quando eles estavam no mar, houve a tempestade. Quando o vento açoitava aquele barco, o barco não é como hoje o barco que a gente tem, como por exemplo, eu tenho um barco que ele tem a lateral dele toda inflável. Pode cair uma onda dentro dele que ele não vai virar. Naquela época não era assim. Era um barquinho, era calafetado. Se caísse uma onda dentro, não tinha bomba de porão elétrica para poder jogar água para fora, não. Então eles estavam indo quase a pique. Eles estavam com medo. E uma coisa interessante é de quando eles viram Jesus, eles não conheciam o poder de Jesus. Diga para a pessoa: você conhece o poder de Jesus? Diga para a pessoa do teu lado: você conhece? Não precisa você responder não, pergunte só isso: você conhece? Aquele discípulo, aliás, aqueles discípulos dentro do barco não conheciam o poder de Jesus. Como alguém podia andar em cima do mar? Como alguém podia fazer uma coisa tão extraordinária no meio da tempestade, em que o único lugar, para quem já fez salvatagem, sabe que o lugar mais seguro dentro do barco, dentro do mar, é o quê? É o barco. Inclusive lá na praia trabalhando, de vez em quando tinha um engraçadinho que pulava para salvar a namorada. E eu falava assim: meu filho, não pula na água, fica em cima da boia. Por quê? Porque o lugar mais seguro é em cima da boia, deixa que a gente salva ela. Porque senão são dois para salvar. E era exatamente o que acontecia. O mar movimentando, aquele vento jogando, salvava um, depois tinha que salvar o outro. O barco ali representa a igreja, representa essa casa, representa a nossa comunhão. É o lugar seguro. Mas existe alguém que está acima da igreja, acima do barco, e que anda sobre as águas e não precisa de prancha, nem de stand-up, nem de um barquinho, nem de um jet ski. Ele anda com seus próprios pés, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Você pode dar um aplauso? Eles não conheciam o poder de Jesus, eles eram discípulos. Pedro não reconheceu ele, nenhum dos discípulos reconheceu. Mas quando eles viram, eles confundiram com um fantasma, porque havia um ditado naquela época que quando os navegantes, os marinheiros estavam para ir a pique, morrer, um vulto, um espírito vinha para pegá-los no mar. Mas isso não aconteceu. Se nós formos ler tudo, nós vamos ver que Pedro duvidou, começou a afundar. Afundou, gente? Pedro afundou? Sim ou não? Mas morreu afogado?
Por que ele não morreu afogado? Porque Jesus foi lá, ainda pegou ele pela mão e trouxe, e pôs ele dentro do barco. Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Senhor que tem domínio sobre o mar, domínio sobre a natureza, sobre os elementos da natureza, não só sobre o mar. A Bíblia diz que ele pediu que o vento e o mar se aquietassem, e foi assim que aconteceu. E Jesus só caminhou, a história é tão tremenda aqui que eu poderia pregar só sobre esse tema. Jesus só caminhou até aquele barco, foi lá, fez esse milagre para chegar a Curse, a Gadara, e libertar uma pessoa, que nós não sabemos o nome, mas era chamado o endemoniado de Gadara. Foi só isso. Jesus deixou aqueles discípulos entrarem no barco para terem uma experiência com Ele, para saber quem Ele é. Jesus deixou que aqueles discípulos entrassem naquele barquinho tão frágil. Sua vida é frágil, os nossos relacionamentos são frágeis. Nós sabemos que às vezes nós relacionamos com alguém, depois não relacionamos mais. Nós estamos com uma pessoa, depois a gente não está mais. Nós somos traídos todos os dias, não é assim? Jesus deixou que aquele barco, que é a nossa vida, que é a nossa vida cotidiana, que é a fragilidade da nossa vida, deixou que eles entrassem naquele barco, seguissem seu próprio rumo, para lá na frente Ele mostrar quem Ele é. Mas Jesus não fez isso sem um propósito. Jesus entrou naquele barco, acalmou a tempestade e fez a viagem toda. Segunda verdade, diga: a viagem toda. Você já terminou sua viagem? Quem aqui já acha que já está partindo? Levanta a mão. Eu quero viver mais um pouquinho. Alguém quer mais? Quem aqui acha que já terminou? Quando Paulo falou assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, queridos, no outro dia ele ia ser decapitado. Alguém aqui vai ser decapitado amanhã? Alguém aqui vai ser enforcado amanhã? Então não está na hora de parar nem de desistir, está na hora de continuar dentro do barco e dizer: Jesus, nos leve para Curse, porque tem um endemoniado para ser liberto. Você pode dar um aplauso, Jesus? Você pode dar um aplauso, querido? Os discípulos fizeram isso, mas eu quero falar de Pedro. Jesus foi a Curse, libertou aquele endemoniado ficou livre, se tornou um discípulo. Ele quis seguir Jesus. Jesus falou: não, volte para sua casa, volte para sua família e mostre à sua família o que Deus fez por você. Aquele endemoniado, queridos, volta, ganha uma cidade. E a segunda multiplicação de pães, para aqueles que gostam de ler a Bíblia, presta atenção que são duas multiplicações, não é uma multiplicação. Tem a primeira multiplicação e tem a segunda multiplicação de pães. A segunda multiplicação de pães não é dentro de não é nos territórios da Judéia. Na verdade, acontece em Gadara, no oeste do Mar da Galileia, num lugar onde existiam 7 nações pagãs, e toda aquela multidão foi ouvir Jesus por causa daquele endemoniado, daquele ex-endemoniado. E o que acontece é que naquela região onde Jesus fez aquela multiplicação de pães, perto dali existia um lugar chamado Cesareia de Filipe. Alguém já ouviu falar? Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe é um lugar muito importante, era um lugar pagão na época, mas é em Cesareia de Filipe que está a nascente do rio Jordão. Depois de multiplicar os pães, eu tive a oportunidade de ir no Jordão, mas não lá. Eu tive a oportunidade de ir no Jordão, perto de Jerusalém, onde fomos batizados. Mas lá na Cesareia de Filipe, aconteceu algo muito interessante. Depois de multiplicar pães, a primeira multiplicação de pães, quantos cestos sobram? Quantos, Reinaldo? Primeira multiplicação, Reinaldo, vai voltar para a escola de líder, né? 12, amém. 12 cestos. Por que 12 cestos, queridos? Porque a primeira multiplicação de pães Jesus fez no meio dos judeus. E por que 12 cestos sobraram?
Isso é revelação do Espírito Santo. Sobraram 12 cestos, queridos, porque aquele pão que Jesus multiplicou era Ele mesmo. Lembra que Ele disse na ceia: meu corpo será partido por vós. Lembram disso? Ele estava falando que existia agora uma nova ordem, que não é mundial, é a nova ordem de Cristo, né? E que essa nova ordem, Ele daria uma boa notícia, que todo aquele que receber, Ele daria o poder de ser feito. Diga, ser feito. Não é ser chamado, não é ser feito filho de Deus. E a partir dali, cada um que recebesse Jesus como Cristo, como Messias, como Salvador da sua vida, poderia fazer parte desse reino, ser chamado filho de Deus. Por que a sobra? Porque muita gente, depois daquela multiplicação, precisava comer aquele pão. Lembra que ele diz: olha, eu sou o pão da vida, quem comer de mim não vai ter fome. A multidão foi embora, lembram disso? Todo mundo se afastou. Às vezes, quando nós ouvimos a verdade aqui desse altar, a gente dá vontade de ir embora, nunca mais voltar. Não é assim? Acontece assim? Sim ou não? Acontece? E Jesus falou: eu sou o pão da vida, quem não comer da minha carne não terá parte comigo. Queridos, isso tem uma profundidade isso é tão profundo. Por que alguém já aqui sabe, Reinaldo, por que Jesus falou comer da minha carne? Ninguém sabe. Isso aqui é revelação agora do Espírito Santo. Sabe, Edil, por que Jesus falou comer da minha carne? Ninguém é canibal aqui. Porque Jesus sabia qual era o princípio do Yom Kippur, sabia o princípio do Rosh Hashanah, a cultura judaica. O que acontece na virada do ano, no dia do perdão? O que você tem que comer? Cordeiro. Jesus estava dizendo ali para aquela multidão: olha, eu sou o Cordeiro. O Cordeiro que vocês comeram no deserto e que saciou a fome antes de vocês saírem do Egito. Aquele que foi morto para untar as portas. Aquele Cordeiro seu, quem não comer do Cordeiro, não tem parte comigo. E os judeus se escandalizaram porque ele estava dizendo que ele era o Cordeiro. Eles se escandalizaram porque eles não conheciam Jesus, porque Jesus era limpo, ele não tinha pecado. Peraí, esse cara não tem pecado, como é que ele pode dizer que ele é o Cordeiro? E a visão de João em Apocalipse, quando ele olha para o trono e não vê ninguém que é apto a abrir o livro e desatar o selo, um ancião vem do lado de João e diz: João, não chore, eis ali o Cordeiro que foi morto e que comprou povo, tribo, línguas e nações. Ele é digno de abrir o livro e de desatar o selo. Você pode dar um aplauso? Ele é o Cordeiro de Deus, ele tem poder para mudar qualquer circunstância. E aí o que acontece? A multidão vai embora. Eles não conheciam Jesus. Às vezes você vai pregar para um amigo, vai pregar para alguém que está perto de você, e ele já pensa: eu vou ter que largar a boate, eu vou ter que largar a minha droga, eu vou ter que parar de ter muitos namorados, casar com uma pessoa só. O mundo está tão perdido. Quando você fala de Jesus, eles não conhecem esse Jesus que você conhece. Jesus é alguém crucificado na cruz que eles podem olhar lá na igreja católica, fazer o sinal da cruz, fazer algum pedido. Jesus, às vezes, para algumas pessoas, é aquele que você pega a toalhinha de uma igreja. Eu não tenho nada contra a igreja mundial. A igreja mundial é uma bênção, o apóstolo Valdemiro é uma bênção. Mas às vezes nós achamos que Jesus é só alguém que pode nos salvar de um probleminha, que Jesus é só alguém que pode nos safar. Safar é uma forma de falar, resolver o problema. Quem é marinheiro fala: está safo, né? Amarrou lá a corda e fala: está safo, está tranquilo. Jesus não é isso. Jesus é maior do que isso. Jesus é o Filho de Deus. Aqueles discípulos, quando estavam ali e a multidão foi embora, eles não sabiam o que fazer. E quando Jesus disse: vocês também não querem ir embora? Você não quer aproveitar que a multidão foi embora e ir embora também? Tá bom essa palavra para falar hoje aqui? Misericórdia.
Quem entendeu, entendeu, receba. E aí, o que Jesus falou? O que Pedro falou? Quantos Pedros nós temos aqui? Glória a Deus. Quantos Pedro? Pouco Pedro, hein? Quem vem é Pedro e receba. E o que Pedro faz, queridos? Senhor, para onde eu vou? Para onde nós iremos? Se só Tu, Jesus, tem palavras de vida eterna. Você pode dar um aplauso a Jesus? Se só Tu, Senhor, se só a Tua igreja, se só o lugar onde o Senhor me colocou é onde eu devo estar. Foi isso que Jesus respondeu. Foi isso que Pedro respondeu. Esse Pedro que nós vamos ver lá na frente negar Jesus. Esse Pedro cheio de problemas, com um passado terrível, que tinha uma sogra, né? Jesus ainda cura a sogra dele. Um Pedro que muitos teólogos olham como uma pessoa problemática. Eu tenho um problema com esses teólogos, que eles fazem uma interpretação, uma hermenêutica muito ruim. Pedro nunca foi uma pessoa problemática. O problema é que a Bíblia é a verdade, é a palavra da verdade. Ela põe as virtudes da pessoa? Põe, mas ela põe os defeitos também. O único homem que na Bíblia você vai ler e não tem defeito é Jesus. Todos os outros têm. Davi, Elias, Samuel, Ezequiel, todos eles. Abraão, todos. Moisés assassinou. Assassinou ou não assassinou? Assassinou. Davi, homem segundo o coração de Deus. Esse não só assassinou, esse fez esse pegar a ficha dele lá, meu irmão, só a graça. Isso é porque o Senhor quer mostrar para nós que Ele é o Pai da verdade e que Ele não tem problema em salvar ninguém. Ele é poderoso para salvar qualquer um. Vamos lá? Vamos continuar? Então a primeira verdade, queridos, o mundo não conhece Jesus. O Espiritismo não conhece Jesus. Você perguntar no Espiritismo quem é Jesus, eles vão dizer que foi o maior ser, o homem mais evoluído que a Terra conheceu. Se você perguntar no hinduísmo, eles vão dizer que é uma das reencarnações de Shiva. Se você perguntar na macumba, ele é Oxalá. Se você perguntar na igreja católica, ele é o Deus da igreja católica, que Pedro é o primeiro papa. Mas quem é realmente Jesus para nós? Capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, vai lá, meu lindo. Rapaz, o negócio é muito bom agora, gostei. Vou ler até ali. Interrogou os seus discípulos e disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Primeira pergunta, queridos, que ele faz aos discípulos: vem cá, o que o povo aí está falando sobre mim? O que as pessoas comuns, não são os crentes, falam quem sou eu? Deixa eu falar algo aqui para vocês. Eles responderam: alguns dizem ser João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Queridos, quando essa pergunta chegou no mundo, o mundo não falou: Jesus é um qualquerzinho aí, Jesus é um grande homem, é o pai do cristianismo. O mundo não vai menosprezar Jesus. Está lá, ó. Quem foi João Batista? João Batista foi o profeta que no deserto começou a falar sobre arrependimento, de que o povo deveria se arrepender, que os caminhos deveriam ser aplainados. Na nossa cultura nós não entendemos isso. Então, outros diziam que ele era Elias. Você sabe quem foi Elias? Elias foi o maior dos profetas. Depois, Jeremias, aquele que exortou Israel, menino ainda, e pregou para uma geração de pessoas hipócritas, revolucionou o culto,
Então eles não achavam que Jesus era uma pessoa comum, eles sabiam que era Jesus. Se você for lá fora, ali no Cabo Folia, você falar Jesus, uns vão dizer que eram assembleanos, outros vão dizer que era batista, que era presbiteriano, que se desviaram, que precisam de Jesus. Mas enquanto eles falavam isso, Jesus parou. Tudo bem, mas vocês, vós, quem dizeis que eu sou? E aí Simão, mais uma vez, respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Bem disseste, não foi carne, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, que a palavra no grego é Cefas, no hebraico é Kifa, que significa pedrinha, pequena pedra, seixo. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei vai dizendo amém, querido, e aleluia. E eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso a Jesus? Você pode começar a ligar agora? Você pode começar a profetizar agora? O que acontece nesse momento é que Pedro recebe a revelação de quem é Jesus. E eu quero que você abra seu coração agora, querido, de tudo isso que nós estamos vivendo, que você está vivendo, participando nessa igreja, de que Jesus é poderoso para mudar as circunstâncias, de que Ele é poderoso para mudar o nosso coração e nos colocar na rota correta. Essa semana alguns milagres já começaram a acontecer e vão continuar acontecendo, e você vai ver o milagre, o poder de Deus nesse lugar. Mas eu preciso sair aqui hoje com uma coisa importante no meu coração. Por que Cefas? Por que Jesus chamou ele de pequena pedra? O templo de Salomão, ou o templo que foi destruído, ele foi feito de pedra. Na época que Salomão fez o templo, a forma de fazer o templo era muito parecida com a forma que Faraó fazia suas pirâmides. Eles faziam tijolos, esses tijolos tinham barro, palha e água. Mas depois de um tempo a tecnologia daquela época cresceu e eles descobriram o calcário. Se você for hoje lá no muro oriental, você vai descobrir que as pedras lá, elas têm argamassa e calcário. E o que faz a junção dessas pedras, quem já construiu um muro de contenção com pedra de mão, alguém aqui já fez isso? Já fez, Reinaldo? Só mete pedra de mão em concreto, né? Você vai usar uma pedrinha, umas pedras desse tamanho assim, umas pedrinhas pequenas, chamadas de cefas, ou pequenas pedras. Para que são essas pequenas pedras? Essas pequenas pedras são para alinhar, são para trapar as brechas. Vamos lá, vamos falar? Trapar as brechas. As pequenas pedras, que são insignificantes às vezes para nós, nesse tipo de construção de muros, lugares grandes, elas são necessárias porque elas dão acabamento, elas chegam nas brechas onde pode entortar um muro e elas apoiam aquilo. O que Jesus estava falando para Pedro aqui era assim: Pedro, eu vou usar você, e com sua, como é que eu vou dizer, com seu temperamento, com sua postura, eu vou fazer uma igreja, eu vou edificá-la com pequenas pedras como você. E daí nasce a visão celular no modelo dos 12, porque logo depois que Jesus morre e ressuscita, uma pessoa, um dos seus discípulos se mata. Quem foi? Judas.
perdeu uma pedrinha, precisou de uma outra pedra, e nós sabemos que foi lançado sorte, caiu sobre Matias, e Matias continuou o ministério que Judas abandonou. Conclusão, querida, onde eu quero chegar com essa palavra? Deus deu à igreja o poder sobre todas as coisas. Deus deu a você e a mim, está provado aqui nessa palavra, a certeza de que o inferno não iria prevalecer contra nós, se nós não fugíssemos, se nós não parássemos de crer na promessa. A conclusão dessa palavra, nós vamos ver no versículo final aqui, que ele avisa que o Elias já veio. Desculpa, não é isso não. Nós vamos ver no versículo final que ele fala sobre a morte. E no versículo 27, ele diz que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, e os seus anjos então dará a cada um segundo as suas obras. O que isso fala comigo? Eu queria que você ficasse de pé. Eu recebi um livro agora, na mão do Reinaldo, que é um discípulo de excelência. Eu quero ministrar na terça-feira, que terça-feira vai ter reunião para os homens, provavelmente para as mulheres também, mas eu vou fazer separado. Tem uma palavra tremenda para os homens sobre sacerdócio, e eu já quero dar de púlpito aqui. O que o mundo tem feito hoje é tentar anular a voz profética, a voz do sacerdote, a voz do homem. Quando as escolhas deixam de ser do marido, passam a ser todas as vezes dos filhos, da esposa. E diante dessa palavra, eu quero lembrar a você que veio aqui hoje, que é marido, que é homem, é que a voz profética não pode calar. A voz profética é a arma da igreja para destruir fortalezas e anular sofisma. Quando eu fiz a pergunta no começo dessa pregação, quem é Jesus para você? Muitas coisas na sua cabeça veio. Primeira vez que eu ouvi essa pergunta, eu falei: Jesus é o meu Salvador. Mas nós já somos salvos. Nós já temos a vida eterna. Até o dia que eu li esse texto e eu descobri que Jesus é alguém que me faz ser Cefas, que Jesus é alguém que coloca na minha mão a autoridade sobre demônios e coloca sobre mim uma unção que pode ligar e desligar as coisas erradas e pode ligar e desligar as coisas certas. Ele é quem edifica a minha vida. Põe a mão no teu coração. Ele disse para Pedro: Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. As portas e os planos do diabo não vão prevalecer contra a tua família, contra a tua vida, contra algo que deu errado e que você não sabe lidar. Então você vai se colocar agora, e a palavra que eu, no lugar de Pedro, e a palavra que eu quero te dizer é essa: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu.
Eu quero que essa palavra agora entre dentro de você, e que você agora comece a levantar a sua voz e orar, e comece a pedir a Deus agora coisas que você sabe que você está vivendo, que você não consegue mais lidar com isso, como desânimo, tristeza, apatia, mágoa, falta de perdão, e você começa a desligar agora. Pai, eu desligo no nome de Jesus, e eu peço agora a tua presença sobre a minha vida. Eu queria que você agora desse a mão a um irmão, alguém do teu lado. Dá a mão agora a alguém do teu lado, e você vai levantar um clamor nesse lugar. Nós estamos agora aqui levantando um clamor diante do Pai. Pai, olha para mim. Assim como aquele cego em Jericó disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Levanta um clamor agora. Levanta a sua voz, ministério de louvor. Levanta a sua voz. Levanta a sua voz e comece a orar agora. Comece a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, oh, Espírito, Espírito, oh, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, levante a sua mão e declare: que desce como fogo santo, como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
receba e desce como fogo. Oh, o Espírito Santo em Pentecoste, em Pentecoste. Oh, vem e enche-me de novo. Seja cheio, cheio, Espírito, Espírito. Desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, desce como fogo, desce, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Eu quero que você abraça teu irmão agora. Abraça, fica de pé. Fica de pé 1 minuto. Abraça ele. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, Senhor. E colocamos a nossa vida, minha vida diante de Ti, porque às vezes esquecemos, às vezes não lembramos quem é o Senhor para nós, quem é o Senhor para essa igreja. Nos deixamos levar, Pai, por uma voz ou por outra voz, ou por um fermento, Pai, que contamina o nosso coração, e acreditamos nesse fermento, nessa palavra do diabo, de que nós não temos a tua unção, de que nós não crescemos, de que nós não prosperamos. Pai, nos perdoa, porque a obra é tua, a igreja é tua, é o Senhor quem edifica. Nós é que pecamos contra o Senhor, e arrependimento é necessário para ter intimidade contigo. Pai, nesse mês ainda que nós estamos nesse tema, arrependimento, nós queremos confessar o nosso pecado da incredulidade, o nosso pecado do desinteresse, das vezes que nós não vemos aqui, que nós não obrigamos aqueles que são da nossa família, esposa e filhos, a vir a essa igreja. Nós confessamos, Pai, quando nós cansamos de servir ao Senhor, cansamos de te adorar, cansamos de te louvar, mas nós não cansamos de trabalhar, nós não cansamos de assistir televisão. Confessamos, Pai, nossos pecados, porque quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por isso agora eu quero terminar essa oração dizendo: traga o renovo sobre nós, traga o renovo sobre nós. Começa a repetir comigo, querido: traga o renovo sobre nós, traga o renovo. Nós precisamos da água viva, nós precisamos do rio de água viva, para que os seus interesses, para que a sua vontade, não a sua permissão, Senhor, não a nossa vontade, mas para que a sua vontade seja estabelecida nessa igreja, seja estabelecida nesse ministério, para que esse congresso, Pai, seja tremendo para nossas vidas, para que sexta-feira ainda possamos ser batizados com Teu Espírito Santo. E queremos desligar
as nossas justificativas, desligar, Pai, o nosso cansaço, desligar aquilo que tem tomado a prioridade, que tem nos tirado daqui, que tem nos tirado da nossa cabeça, Pai. O desejo de estar com o nosso irmão, o desejo de visitá-lo, o desejo de evangelizar, o desejo de orar, o desejo de pregar o evangelho, o desejo de jejuar. Pai, nós agora reivindicamos a tua unção e queremos ligar na terra. Ore cantar a labaxere cantar a. Comece a falar em línguas agora, querido. Ore cantar a labaxere cantar a labaxore. Vou querer cantar a labaxere. Deus vai te encher agora. Abraça teu irmão, comece a falar. Oh, oh. Venha fogo, Senhor. Venha fogo, Jesus. Oh, Espírito, 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 e desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Põe a mão direita na sua cabeça. Você é sacerdote, você é profeta, amém? Deus me mostrou alguns de vocês muito confusos, como eu também estava confuso. Mas eu quero dizer que a sua mão é uma mão de profeta, é uma mão de profetiza. A imposição de mãos é necessária. Quando você sair daqui hoje, você vai chegar na sua casa e você vai impor a mão sobre os seus filhos e você vai liberar uma palavra, como a palavra de Deuteronômio 28. Você é uma bênção, meu filho. Você vai dizer para sua filha: você é uma bênção, minha filha. E quem você da sua família encontrar hoje, você vai pôr sua mão e vai dizer: eu libero a bênção de Deus sobre você. Se você tem um gato, se você tem um periquito, se você tem um cachorro, você vai pegar o teu cachorro, eu estou falando sério, não leve na brincadeira. Você vai meter a mão nele e vai dizer: eu libero a bênção de Deus sobre você, porque toda a sua casa vai ser abençoada. Eu estou agora ministrando poder sobre sua vida, como pastor dessa igreja. Eu vou estender a minha mão aqui, e a sua mão representa a minha mão aqui, porque a mão de Deus está aqui. Está ouvindo? Não está só na mundial não, está aqui também. A mão de Deus está aqui. E eu vou liberar essa palavra agora, de acordo com o que está escrito aqui: o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Eu agora libero a bênção sobre você, Pai, em nome de Jesus. Quando seus filhos estão agora colocando as suas mãos sobre a sua cabeça, deixa só o Diego tocando. Põe a mão na sua cabeça, só o Diego, e eu vou abençoar o Diego. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora rejeitar sobre a minha cabeça todo espírito de confusão, todo espírito que não identifica Jesus como o Filho de Deus. E eu declaro sobre a minha mente, sobre a sede dos meus pensamentos e sentimentos, cura emocional, cura intelectual. E eu declaro que a partir de agora, somente a palavra de Deus, somente as verdades do Senhor farão parte da minha mente. E eu quero te pedir agora, Pai, coloca a sua mão sobre mim e libera uma palavra. Assim como o Senhor liberou uma palavra, e a tua palavra não volta vazia, eu declaro que sou sacerdócio real,
povo de propriedade única e exclusiva de Deus, para anunciar as suas misericórdias e pregar o seu reino. Eu te agradeço, Jesus, por essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor, nosso Deus, o amor do Deus Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida. Yevarecha Adonai veismerecha, Yaera Adonai panavelecha vironecha, Isa Adonai panavelecha veaselecha shalom. E que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, e que Ele estabeleça um legado sobre você e te dê shalom, e te dê paz, justiça, integridade e prosperidade. Shana Tová, Shavua Tov, uma semana abençoada para você, querido. Dê um aplauso a esse Deus maravilhoso. Aleluia!